Boa noite, tudo bem? Nós somos o grupo de Verônica, Mário e Eudida. Certo? Pode continuar. Nosso tema de hoje é educação sexual nas escolas. Sim? A presente pesquisa objetiva demonstrar a importância do trabalho com a educação sexual no ensino fundamental 2, foi o seu foco, especificamente alunos e professores dos 9 anos, alunos aproximadamente de 13 anos de idade. O nosso objetivo principal do trabalho foi identificar através de vós, dos professores e dos alunos, os temas sexualidade, orientação sexual e educação sexual. Esses que são tratados especificamente nas escolas. Además, esse trabalho também objetivou desvelar a importância que este tema tem no contexto escolar, não apenas como prevenção, mas também como peça fundamental no desenvolvimento psicossexual das crianças e dos adolescentes, como fator componente do desenvolvimento do comportamento e da construção da identidade do ser humano. E todos nós sabemos que a escola exerce um papel importante no que chamamos da orientação sexual durante a adolescência. Esta pesquisa teve como objetivo, como falamos, identificar o conhecimento dos professores sobre o assunto sexualidade. Nós podemos considerar que foi um trabalho investigativo, diagnóstico. A gente trabalhou questionários. Nós entrevistamos 26 alunos, entre alunos e professores. Acho que é comentar. Então, as manifestações de sexualidade, elas estão presentes dentro do contexto escolar, né? E cabe aos professores, né, no caso, trazer para a sala de aula, problematizando, né? A escola, ela tem como função a transmissão de conhecimentos científicos e também o desenvolvimento integral do aluno. Isso faz parte, a educação sexual faz parte da formação integral do ser humano. Então, problematizar, questionar, dialogar e compreender elementos inerentes à sexualidade formam partes dos aspectos do desenvolvimento humano. Então, o trabalho com orientação sexual na escola, no caso, hoje se usa o termo educação sexual, porque a orientação tem uma outra conotação. Então, propõe-se que a orientação sexual oferecida pela escola aborde com as crianças e jovens as repercussões das mensagens transmitidas pela mídia, família e pelas demais instituições da sociedade. Igreja, né, religião, e, enfim, porque a sexualidade ela está envolvida com uma série de fatores, de construção de valores, de identidade e não apenas questões relacionadas ao sexo. Então, o trabalho foi realizado através de pesquisa e entrevistas realizadas com alunos e professores da Rede Estadual de Ensino de Foz do Iguaçu, alunos no ano do ensino fundamental. Nas entrevistas com os professores, então, a Léo vai comentar um pouco. Bom, na verdade, nós entrevistamos 13 professores, né? E a primeira questão era qual o grau da importância que ele atribuía à necessidade de trabalhar esse tema na escola, da educação sexual com seus alunos. Todos acham muito importante, só que na verdade não trabalham, né? Eles acham que é importante, mas não é trabalhado esse tema com seus alunos. E o que você entende por sexualidade? Eles, a maioria, né, é algo relacionado ao sexo, eles acham. E 30%, isso 60%, né? E 30% acredito que o processo envolve todo o desenvolvimento sexual das pessoas. Sexualidade, representação global de crenças, comportamentos, relações, valores de identidade, social, cultural e historicamente possuídas e modeladas. Queria fazer a parte dos alunos. Temos mais ainda do professor. Tá. Para o professor, o que significava o termo orientação sexual? Que a gente tem lá. Então,
A maioria deles, né, diz que é prevenção de doenças, de gravidez, de doenças sexualmente transmissíveis, né? E a 35% é um termo que indica quais gêneros eles têm se atraído, seja física, romântica ou emocionalmente. Lembrando que o termo orientação sexual, na questão científica, hoje é usado para definir exatamente essa questão, que são gêneros, né? É a orientação da nossa sexualidade, para onde que a nossa sexualidade se dirige, que há uma confusão com opção sexual, que não é opção, e sim orientação. Quer dizer que a maioria acha ainda que é uma orientação, né, de opção. Isso aqui é mais uma questão, né, para saber se os professores têm esse conhecimento em relação ao desenvolvimento psicossexual, se ele interfere na aprendizagem do aluno. A gente nota que ainda uma grande parte diz que não tem relação nenhuma com o desenvolvimento psicossexual, né, a vivência da sexualidade com a aprendizagem ou com o desenvolvimento global integral dos indivíduos. Né? E perguntamos, que avaliação você faz da sua preparação para lidar com este tema? Quase ninguém está preparado para esse tema. Parcialmente se diziam preparados, mas assim, sentindo na real ali. Vocês perguntaram por quê? Perguntando. Eu acho que mais por vergonha. Teve um professor assim que me respondeu que às vezes o aluno vinha perguntar alguma coisa em relação a isso, à educação sexual, mas já com críticas, com brincadeiras, não aparentemente ainda existe esse distanciamento sobre o assunto. É como se fosse um tabu. O professor, a maioria deles acha um tabu ainda, eles não têm a mente aberta para trabalhar com isso. Então, Martelli coloca que, apesar de se reconhecer a real importância do trabalho sobre sexualidade nas escolas, o que se percebe é um direcionamento apenas para os aspectos biológicos desse tema, tanto nos documentos oficiais, que seriam os PCNs, no caso, como práticas docentes. É uma visão descolada da realidade e dos condicionantes econômicos, culturais, sociais, políticos e históricos. Ou seja, a sexualidade da pessoa está ligada a um contexto muito maior do que simplesmente, talvez, como muita gente pensa, em si a relação sexual entre duas pessoas. Entrevista com os alunos, Samuel. Os alunos foi o seguinte, eu perguntei o que vocês entendem por sexualidade. A maioria, né, é algo relacionado a sexo. E 30% relação entre duas pessoas e 20% só que a sexualidade define como sendo as preferências, predisposições e experiências relacionadas à vida sexual do indivíduo. E para você, o que significa o termo orientação sexual? A maioria é o assunto de prevenção, de gravidez, 65%, né? E orientação, 35% responderam que a orientação, pessoa pela qual você tem atração, homem e mulher. Eu fiquei impressionada porque me admirei que a metade, né, sabe realmente o que é os 35% ali, que é uma opção, né, qual sexo, ou pelo homem ou pela mulher, né. Eu realmente não sabia. Era uma orientação sexual. Para mim também, que era definido como orientar sexualmente, como se prevenir essas coisas. Eu fiquei impressionada, porque eu não tinha realmente sabe. Está na morte. Bem, essa é a pergunta dos alunos também. Então, você acha importante discutir a educação sexual na sala de aula? Por quê? 85% diz que sim. Né? Por quê? Para ter informações, para eles ficarem informados sobre a prevenção, sobre as doenças, quer dizer, curiosidades, né? Eles querem aprender realmente. E 15% não, porque é algo a ser discutido em sala de aula, porque é uma coisa pessoal. Né? Eles acham que não tem que se discutir isso. Né? O pessoal deles tem vergonha, na verdade, né? Então, como sabemos, posso falar agora? Sim, você. Como sabemos, mais ou menos na década de 90, né? 96, a Veja estampou em 1996 uma matéria
relativo a isso, que foi que 1 milhão de adolescentes ficam grávidas por ano no Brasil. Então essa matéria assustou mesmo a população, tanto é assim que os PCN saíram em dezembro de 1996. E o PCN justamente trata ele prevê, na LDB, né, ele prevê a inserção do tema orientação sexual como um tema transversal na grade curricular. Essa lei, se na verdade foi sido um avanço, porque o que se alegava na época é que se escondia pelo fato de que não tinha um amparo legal para estar se tratando desse tema. Mas a lei veio e, no entanto, pouco ou quase nada se fez nesse tempo até hoje. O tema é pouco tratado nas escolas, pelo visto nas entrevistas, como nós vimos, né? E nós sabemos que na sala de aula sempre tem brincadeirinhas, assim, entre amigos, apelidos, piadinhas jocosas, paródias, músicas, perguntas capciosas, que está ali latente querendo falar do tema. E esse é o momento para que o professor discuta, abra esse canal de abertura. Porque qualquer professor, segundo os PCN, devem tratar do tema, em qualquer matéria, professor de matemática, geografia, educação artística, todos têm o dever de tratar do tema. Não é necessário que se delegue para o professor de ciência. Geralmente ciência, na 7ª série, é visto, mas é a questão biológica do corpo humano. É só isso que se vê lá. E muito ambação. Voltando o tempo, né? Oi? Não tem tempo. Então, como nós vimos aí nas entrevistas, tanto professores como alunos, eles têm essa mesma visão dos temas. O professor tem a dificuldade de conversar com o aluno, talvez por essa brecha geracional que não justifica, né? E todos reconhecem a importância, desde que não seja ele a tratar do tema. Na verdade é esse. Ele gostaria que tivesse um professor específico ou que viesse alguém da Secretaria de Saúde para tratar do tema. Então, as manifestações de sexualidade estão presentes no contexto escolar o tempo inteiro, né? E as crianças estão aí, os adolescentes, passam a maior parte de suas vidas na escola. Então, como eu disse, né, no gesto, carícia, troca de carinho, as curiosidades, descoberta, brincadeira com os colegas, as piadinhas, né, às vezes de mau gosto, e tudo isso vai acabar, às vezes, caindo no bullying, né? Como o Mário falou, da questão da opção sexual, né? A orientação sexual, que muitas vezes o aluno ou a aluna se vê obrigada a deixar a escola por causa desse tipo de brincadeira que muitas vezes a professora não intervém no momento certo, né? Não abre esse canal de debate, que deve estar sempre aberto, porque não é necessário ser especialista em sexualidade para poder tratar do tema. Então, fechando, né, o trabalho com os temas sexualidade, orientação sexual e orientação sexual nas escolas, proporciona a tomada de consciência por parte dos alunos de si próprio e também do outro, né? E através do seu reconhecimento enquanto pessoa, enquanto ser, e a vivência de uma sexualidade plena, na busca pela própria identidade, pela felicidade e pelo exercício de sua cidadania. Então, por uma construção do ser humano de forma plena, é preciso que ele tenha essa vivência, é preciso que ele construa a sua sexualidade, né, de forma sadia, de forma plena. Senão, pode ocorrer, às vezes, de certas coisas que não vai dar para explicar tudo, né, mas certos desvios de conduta que no futuro podem se representar. Tá? Era a nossa apresentação. Obrigado.